Professor, o senhor assumiu recentemente a diretoria de extensão do Cefet. Isto deve ser um desafio, não é? Na sua carreira. Eu lhe pergunto, como a extensão acadêmica pode contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, nessa vertente que o senhor falou aí? Olha, eu entendo, inclusive, que a educação, ela precisa da extensão até para se firmar como um processo de cidadania de mão dupla, né? Todo o processo educacional, ele tem, de um lado, né, uma instituição, uma organização, aqueles que detêm um certo conhecimento, do outro lado, uma comunidade. Mas, como dizia o nosso querido e saudoso Paulo Freire, você não pode falar que existe um educador e existe um educando do outro lado, porque o educador também precisa ser educado. Então, como é que o educador se educa? Não é só adquirindo mais conhecimentos nos laboratórios ou dentro das salas de aula, ele se educa, inclusive, em contato com a comunidade. Ou seja, quando nós fazemos uma política de extensão, e para que a comunidade possa entender, a política de extensão significa estender as ações da comunidade acadêmica para a comunidade, isso do ponto de vista do ensino, através dos cursos, do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista dos eventos, inclusive, estabelecendo relações, né, permanentes e recíprocas. Porque quando os docentes, né, e os servidores do Cefet vão até uma comunidade ou organizam um evento com relação com essa comunidade, eles passam os conhecimentos que adquiriram, né, toda a tecnologia, seja a tecnologia do ponto de vista específico do conhecimento, mas pode ser a tecnologia de ensino, inclusive. Eles transmitem essa tecnologia, mas recebem da comunidade também um conhecimento popular, os questionamentos, né, que ajudam a reformular a prática pedagógica na instituição. Então, essa é uma via de mão dupla e, como existe até um bordão, né, para isso, não existe pesquisa, ensino sem extensão. Realmente não existe pesquisa, ensino sem extensão. Pode até ser que exista, mas muito deficiente. E, às vezes, sem sentido. De que valeria a pesquisa e o ensino se não tivesse a vinculação com a comunidade, não como objeto para ser descarregado o conhecimento, mas como aquele sujeito que precisa participar e orientar, inclusive, o que é que nós estamos fazendo na vida acadêmica. Então, essa é uma questão que me satisfaz muito, né, esse desafio, porque está absolutamente vinculado a um projeto de vida, de luta política, que é exatamente inserir a comunidade na vida acadêmica e vice-versa. O Cefet, professor, tem optado por políticas de extensão na área da inclusão social. Eu queria saber do senhor quais são as principais linhas de atuação que existem atualmente no Cefet ou que o senhor pretenda implementar. Veja, aí você faz uma pergunta que dá um programa inteiro, né? Porque, veja só, não é? Nós temos uma política de inserção do Cefet no meio da sociedade e, ao mesmo tempo, uma política de inserção da sociedade no interior do Cefet. E nós temos um foco, porque nós não poderíamos tratar coisas desiguais de forma igual. Porque você tem uma parcela da sociedade que tem acesso, ela inclusive às vezes nem precisa do Cefet, porque tem outros meios já para atender às suas necessidades, seja de conhecimento, seja de transmissão de tecnologia. Mas existe uma ampla maioria, e quando nós falamos, em termos de Paraíba, nós falamos de uma ampla maioria, que não tem acesso a conhecimento, que não tem acesso à escola, que muitas vezes não tem acesso ao docente. O docente, para a população mais pobre, mais excluída, parece até também aquele semideus, ou seja, aquela pessoa que tem muito conhecimento, não é? Que vive com a linguagem diferente, que não faz parte dos seres humanos comuns. Então, quando nós insistimos numa política de extensão em que o docente vai até a comunidade, em que ele se reúne com o povo, em que ele escuta, em que ele ministra aulas, mas que ele participa de diversos eventos, nós estamos fazendo já aí um processo de inserção de mão dupla. Agora, a inclusão, por exemplo, a inclusão no aspecto digital. Nós temos diversos cursos, inclusive nessa área de informática, né, que hoje é uma necessidade, é uma carência muito grande, né, mas nós não podemos resumir a nossa extensão a esse aspecto, até porque existe muita propaganda que induz as pessoas a quererem entender ou perceber que a informática resolveria os problemas de conhecimento da população, o que não é verdade. Nós precisamos de conhecimento, inclusive, de tecnologias sociais, para que as pessoas possam conviver melhor. Ou seja, não se combate a violência, não se combate a desagregação familiar, não se combate outros traumas e problemas da sociedade simplesmente com o ensino de informática. Isso é uma parte, isso é um apoio. Nós vamos ter que combater com outras tecnologias e, sobretudo, com conhecimento nessa área social. Então, a política de inclusão,
ela envolve, como eu já disse, esses conhecimentos básicos, mas envolve também essa nossa participação. Até porque eu tenho insistido, Clival, no aspecto de que é preciso fazer um trabalho com esse pessoal que está incluído, por exemplo, no Bolsa Família. Porque não tem sentido você ficar com a massa de pessoas incluída no Bolsa Família e depois eles vão para onde? É preciso incluir esse povo no mundo produtivo. E como é que nós vamos fazer isso? Porque não adianta o Brasil dizer e concluir um governo de 8 anos e dizer, bom, nós incluímos muitas pessoas no Bolsa Família, mas e daí? E daí que essas pessoas precisam sair do Bolsa Família para ir para o mundo produtivo, ou seja, andar com suas próprias pernas. Tem um aspecto aqui que eu gostaria de ouvir a sua opinião. A instituição que o senhor dirige atualmente, aliás, da qual o senhor participa como diretor, até 88 era a escola técnica, era ensino médio. Em 88 ela passou por uma reformulação curricular e de estatuto e virou Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica. Agora existe outro processo de reformulação da característica dessa instituição, que será transformada em instituto. Isso traz benefício ou prejudica a instituição, a comunidade como um todo? Qual é a sua visão sobre esse projeto? Veja, a transformação das escolas técnicas, e no nosso caso específico de escola técnica em Cefet, né, foi extremamente positivo. Isso ninguém duvida, e tanto é que não houve grande contestação, mesmo dentro da comunidade acadêmica, mesmo diante daqueles mais críticos, né, a um processo de transformação. Todos nós entendemos necessário. Por quê? Porque ela vinha resolver um problema básico. Nós estávamos ampliando a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de conhecimento, e não poderíamos transmitir esse conhecimento através de ensino de nível superior, porque como escola técnica nós estávamos basicamente proibidos de fornecer o ensino de nível superior. Então ela resolveu esse problema e permitiu ampliação. Permitiu inclusive a integração, que é uma coisa bonita que tem no Cefet, nos Cefetes todos. É você chegar num Cefet, e aqui você pode ver isso lá na nossa sede, aqui em João Pessoa, você vai encontrar ensino médio, você vai encontrar ensino técnico pós-médio, você vai encontrar ensino técnico integrado, você vai encontrar o tecnólogo, que é um curso de nível superior de curta duração, e você vai encontrar uma engenharia, e você vai encontrar uma licenciatura. Então, uma instituição com essa diversidade, ela é rica em si mesma, porque existe ali convivendo, e é muito interessante isso, eu acho que as pessoas ainda não fizeram ainda um devido estudo, mas é muito importante você ver pessoas, crianças, na verdade, adolescentes, que estão ali em contato com pessoas que estão concluindo um curso de nível superior, ou seja, isso dá uma lógica, uma dinâmica de educação de contínuo, não é? Ou seja, não é estanque como você entra numa universidade e todos ali têm aquele nível superior. Não, você está vendo aquelas pessoas, como eu sou professor inclusive dessa área, porque eu ensino ao técnico integrado e ensino ao pós-médio. E eu vejo aqueles adolescentes ali já olhando, olha, mas quando eu estiver lá na frente eu vou fazer esse curso porque eu quero ver como é que eu vou sair por aqui mesmo pelo Cefet e assim por diante. Muito bem. Então essa foi uma grande vantagem, né? A criação do Cefet, a integração do curso médio com curso técnico, com curso pós-médio, com tecnólogo, com nível superior, isso é uma grande vantagem. Nós estaremos introduzindo daqui a mais alguns meses, ou não sei se nós chegamos ao ano, a chamada pós-graduação. Então vai ser uma instituição integral. Agora, e a passagem do Cefet, que é a pergunta seguinte que você faz, né? Para o Instituto, ou seja, para os chamados IFETs, Institutos Federais de Tecnologia. Ora, aí eu tenho algumas dúvidas, algumas interrogações. Primeiro, quais os problemas que nós temos hoje que não podem ser resolvidos pela estrutura do Cefet? Porque essa pergunta é fundamental, porque se não existir nenhum problema que eu não possa resolver com o Instituto do Cefet, por que é que eu vou criar outro? Não é? Só tem sentido eu criar outro instituto se eu for resolver um problema dado e que essa estrutura não me permita resolver. Então eu não consegui ainda identificar bem, né, o que é que se pretende, porque fala-se na ampliação. Mas a ampliação do Cefet está acontecendo, é uma questão de criar mais unidade e o próprio Cefet já resolve o problema. Questão de nível superior nós resolvemos também via Cefet. Pós-graduação também. Então qual seria o problema? Existe uma interrogação, que é a integração com institutos, não é, de ensino técnico e tecnológico do Estado e dos municípios. Bom, se é essa a questão, isso precisa primeiro ser melhor explicitado e depois ver se nós não estaríamos criando aí, digamos assim, uma situação que ao invés de progredirmos como um padrão tecnológico, nós estaríamos rebaixando. Mas eu não tenho acúmulo para responder, até porque essa discussão, como vocês sabem, ela é extremamente nova.
Nem mesmo o Concefet tem uma posição, a não ser agora nesse outro final de semana, que eles tiraram uma posição indicativa.